Fala galera, canal no Marinho aqui no pós-jogo do Vasco e Flamengo 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Bom, falando do jogo, o Vasco, pelo lado do Vasco, né? O Vasco hoje muito mais corajoso, o Vasco tentando o primeiro tempo. O Vasco não fez como em outros jogos, em outro Vasco e Flamengo. O Vasco ficou atrás, ficou jogando no contra-ataque, beleza. Mas o Vasco dessa vez tentou jogar, colocou uma bola na trave, teve a chance do Nuno praticamente na cara do gol para a defesa do Rossi. Então foi um Vasco que tentou jogar pelo menos no início do jogo. Passou ali dos 25 do primeiro tempo, o Flamengo controlou mais as ações da partida, teve mais o domínio da posse, o domínio do ataque. Ficou um primeiro tempo de trocação e na reta final o Flamengo dominou mais. Quando nós voltamos para o segundo tempo, o Vasco tomou a iniciativa do jogo no início da primeira etapa, mas aí, depois que o cansaço bate, que o tempo passa, a qualidade técnica aparece um pouco mais. E dos 20 minutos, nem 20, 15 minutos, já no segundo tempo, o Flamengo dominou a partida completamente, foi só ataque, teve uma chance o Vasco naquele contra-ataque do Ryan, que ele demorou a fazer o cruzamento quando cruzou. Poderia até ter batido no gol, mas quando cruzou o Verguete com a mão. Pelo lado do Flamengo, fica a mesma pergunta. Por que e como perde tantos gols? É claro, Léo Jardim é um grande goleiro, fez duas defesas sensacionais, fez mais, mas duas. Uma na cabeçada do Gerson no primeiro tempo, uma na cabeçada do Pedro e ainda teve uma terceira na cabeçada do Cebolinha. Agora, esse lado, pro Vasco, a marcação na bola aérea, muito a desejar, muito aquém. E o Flamengo, nas jogadas aéreas, teve soberania total. O Plata cabeceou uma no segundo tempo para fora. Falar do jogo como um todo. O Vasco, dessa vez, lutou, tentou. Foi um Vasco diferente de outros Flamengo e Vasco. O Flamengo com o mesmo pecado, o pecado do desperdício de oportunidade. Até o Pedro agora no final, além da cabeçada, teve uma chapada praticamente na cara do goleiro e chutou em cima do Léo Jardim. Então, Flamengo, no todo, no geral, o Flamengo foi melhor, mereceu a vitória, talvez ali um 2-1, 3-2, pelo que o Vasco também tentou fazer pela bola na trave no primeiro tempo. Mas, no geral, o Flamengo mais uma vez jogou melhor, porque tem as melhores peças, os melhores jogadores. O time do Vasco erra muito no individual, peca muito no individual. Mas, dentro desse bolo que foi um jogo do Vasco até aceitável. Um jogo até que pelo menos o Vasco tentou. Outrora aí, Vasco e Flamengo esse ano, o Vasco sentou no bumbum lá atrás e não fez nada. Dessa vez o Vasco tentou, o Vasco lutou, o Vasco batalhou, mas o Vasco esbarra na limitação técnica do seu time. Pro Flamengo, como eu falei anteriormente, jogou melhor, teve as melhores oportunidades, principalmente agora também no final do jogo, mas como um time consegue perder tantas chances? Como o Flamengo consegue perder tanto gol? É muito capricho, é muito preciosismo na hora de finalizar. Tem bola que é pra chapar e pra bater rápido, e não tem mistério. Então, resumo final do jogo, o Flamengo melhor, que pra mim, na minha visão, deixa a vitória escapar do Vasco. E pro Vasco, até pra mim, depois desse Flamengo Vasco, fica um saldo positivo do que apresentou, do que tentou, do que lutou, mediante a disparidade técnica das duas equipes. Destaque pra mim do jogo, o principal destaque é o goleiro Léo Jardim. Ele pegou demais. Grau de defesas num nível muito acima, duas cabeçadas no chão, no contrapé, ele foi buscar, uma do Gerson no primeiro tempo. Então, pra mim, a cobra do jogo, como o jornal antigamente trazia, foi o Léo Jardim. O Flamengo, pra mim, deixa escapar a vitória e o Vasco, esbarrando sempre nas suas limitações técnicas, conseguiu, pelo menos dessa vez, lutar e tentar contra o Flamengo, que é muito superior. O Flamengo amarga o empate, tem mais agora. Na próxima meio de semana, os dois jogam, um pela Libertadores e um pela Sul-Americana. O Vasco enfrenta o Lanús dentro de casa e o Flamengo enfrenta a LDU fora. Duas equipes que precisam da vitória. No final, achei o time do Vasco mais cansado, até porque corre mais atrás da bola quando joga com o Flamengo. Mas, digo e repito, hoje foi um Vasco que lutou, foi um Vasco que batalhou, foi um Vasco que pelo menos tentou
contra a equipe do Flamengo. Para o Flamengo, a lamentar as chances desperdiçadas, mas tirar de positivo a volta do Pedro, a participação, a cabeçada, a finalização no final, o centroavante que o Flamengo tanto precisa às vezes no último momento, né, no momento do gol, está voltando, está se recuperando e pode ser cada vez melhor com o Pedro no ataque. E esse problema dos gols perdidos pode, de uma vez por todas, quem sabe, se não acabar, diminuir. Valeu? Esse foi o pós-jogo do canal do Marinho. Valeu, galera. Até a próxima!